Então, boa noite a todos. Cumprimento os senhores deputados, o Executivo, o público presente. Vamos dar início à última Assembleia Ordinária deste mandato. E, portanto, vamos dar início à ordem de trabalhos. Primeiro ponto, período para intervenção do público. Eu solicitava, se está alguém do público que queira intervir. Não está mais ninguém? Não. Ora, tem que ir ali, não é? Sr. Virgílio, tem que vir aqui a este micro, está bem? Epá, não tenho folhas de apontamento. Dá-me aí uma folha. Boa noite aos presentes e, ao entrar aquela porta para fora, imaginei que era a nova Junta de Freguesia da Marinha Grande. Eu venho aqui para dar também um voto de agradecimento que está a terminar o mandato a toda a Junta de Freguesia da Marinha Grande pelo desempenho que se envolveu no Conselho. Também, desculpem eu estar emocionado, também quero dizer aqui que depois, na outra sala, de algumas intervenções para um melhoramento de um caminho público em Albergaria, em que estava a ser utilizada uma propriedade privada de acesso, essa situação também foi concluída neste mandato. Obrigado. Agora, o terceiro ponto que me traz aqui, podia justificar aos presentes, está aqui um simbolismo. Isto aconteceu-me no dia 9, no dia 11, ver se eu consigo, às 9 da manhã, na rua do Lameirão da Embra. Eu ia de bicicleta, na via pública, estava em frente àqueles contentores, a seguir ao corte que vai para a Faz-Molde, uma senhora de etnia cigana com os cães no contentor. Eu, ao perceber-me dos cães, travei, assim que travei, fui rodeado por ele. Um deles fez-me esta tatuagem com um dos dentes que ficará aqui muito pronto. Não me ausentei, liguei ao 112 para pedir ali a presença da autoridade. Entraram logo em contato comigo para ver se necessitava de intervenção médica. E eu disse, não necessito. Mas vai uma ambulância já? Não necessito. A única coisa que eu necessito é de aqui a presença da PSP para tomar conta da ocorrência e depois irei-me deslocar ao Centro de Saúde da Marinha Grande para receber o tratamento. Voltaram-me a ligar novamente, se eu não necessitava de ambulância, eu disse que não. Pronto, aguardei um pouco, chegou a autoridade, tomou conta da ocorrência, disse à senhora, a senhora não se ausenta, porque eu chamei a autoridade para tomar a ocorrência disso e para identificar. A senhora foi ao caminho dela, na companhia de 8 cães, chegou a autoridade, voltou a repetir, fiz a ocorrência, dirigi-me ao Centro de Saúde da Marinha Grande, às urgências, foi feito curativo, foi-me requisitado medicamento, dirigi-me até à farmácia de serviço, não existiu o antibiótico, tive que voltar às 5 da tarde. Antes de ir à coisa, fui à PSP saber em que estado é que estava a minha coisa e ele disse-me, pronto, o seu processo já está aqui, tem aqui o número do processo, se você quiser dar seguimento a isso ou se tiver alguma queixa a fazer, terá direito a 6 meses. Eu vou tratar do assunto. Na segunda-feira, dia 12, dirigi-me às 9 da manhã aos serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande para preencher um formulário para ter uma reunião com a sua Presidente de Câmara.
ao preencher o diagnóstico, aquilo que me tinha acontecido e qual tinha sido o seguimento que tinha tido, o Sr. Presidente chegou e disse: Sr. Presidente, olha, o estado em que os cães me fizeram, foi aonde? Foi em tal sítio, sim, mas a senhora não sabe. Ela só deve saber a rua onde mora e não sei se sabe a identificação da rua. Então disse eu, exaltado, tive que dizer alguma situação, eu vou-me prolongar aqui por um bocadinho, mas isto eu tenho uma posição aqui a tomar. E então, desculpem se eu me alargar um bocadinho. Pediu-me se eu me deslocava aos estaleiros, e eu disse: Sr. Presidente, eu aos estaleiros, eu estou aqui a fazer a minha participação, isso é da competência. Pronto, se não querem, pronto. Eu fui aos estaleiros, falei com a engenheira Susana, pus lá ao corrente da situação e tal, pronto, para aí fora. Vi para aí fora, fui levantar depois de coisa, via um estabelecimento de porta aberta em que tinha tido a informação que a mãe dessa senhora tinha sido também atacada com os cães e tinha pedido também a presença da autoridade. Pronto, eu disse, pronto, se fez, tudo bem. Hoje, no seguimento da situação, dirigi-me, usei da palavra, com o meu direito, como estou a usar aqui, em reunião de Câmara. Apresentei alguns pontos, onde o ponto que eu apresentei foi a situação que me tinha acontecido no dia 11, às 9 horas, e dei o seguimento aqui. O meu espanto, no uso da palavra, a sua Presidente de Câmara não mostrou muito interesse nisso, justificou que o cão que me tinha ferido a mim e ferido a outra senhora já estava sinalizado e que já estavam a dar... Não tenho oportunidade, mas vou deixar aqui para participação, porque eu, inclusivamente, era para convidar os líderes de bancada para que, no ponto a seguir, fosse dado um certo interesse a isso. Penso que deve de sair uma posição aqui forte e com objetivo. Não sei se é da competência da Junta de Freguesia, mas não demonstrou muito. Inclusivamente disse que esse cão tinha sinalizado. Sr. Gil, eu peço-lhe que abrevie porque está Eu vou só dizer. Como é que é possível? São palavras que não respondem à verdade. Como é que podem justificar que o cão, ou dizerem que o cão vai ser capturado, se eu não testemunhei qual é o cão? Inclusivamente, só um bocadinho, na quinta-feira foi informado que estive no operário e estive a falar com um indivíduo que viu 15 cães em volta do estádio municipal. Essa senhora que a mãe foi agredida tem no telemóvel uma fotografia com 13 cães na via pública. Por isso, eu penso que isto está junta, não sei se tem uma palavra aqui, está a ficar em causa circular nas ruas da freguesia da Marinha Grande. Tenho dito. Muito obrigado pelo o meu prolongamento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Gil. Mais ninguém do público quer intervir? Sra. Presidente, sobre esta situação dos cães, ocorre-lhe fazer algum comentário? Exato. Sr. Virgílio, ficou apresentado a sua desagradável experiência. Sei que isso é uma situação que preocupa todos os marinhenses, quem reside aqui neste município. Já ouvi várias vezes em reuniões de Câmara que se iria resolver o problema dos cães vadios, e não se trata de cães totalmente vadios, porque eles estão colados a um grupo de pessoas da etnia cigana, mas com certeza que a autarquia deve estar a tomar as devidas providências para fazer essa recolha. Não lhe sei adiantar mais, porque isso é uma área que compete, neste caso, à autarquia. Acho bem que tenha sensibilizado os líderes de bancada para que, eventualmente, se alguém quiser apresentar alguma moção à Assembleia, que o faça. Muito obrigado pela sua intervenção e espero as suas rápidas melhoras. Está bem? Muito obrigado. Vamos então entrar no segundo ponto da ordem de trabalhos, período antes da ordem do dia. Eu
Sr. Aires Rodrigues, mais alguém quer votar? Sr. Cezinando. Mais alguém? Eu antes de passar a palavra ao Sr. Aires Rodrigues, eu usava já o tempo neste período para ler aqui à Assembleia um voto de pesar que foi apresentado pela bancada do Partido Socialista. Eu passaria a ler, penso que não deu cópias, não. Eu passo a ler este voto de pesar que foi apresentado pela bancada do Partido Socialista. Voto de pesar, Jorge Sampaio. Faleceu no passado dia 10 de setembro Jorge Branco de Sampaio, que foi Presidente da República entre 96 e 2006, além de ter sido autarca, deputado e secretário-geral do Partido Socialista. Nesta Assembleia de Freguesia prestamos a homenagem ao homem e ao mais alto magistrado da nação, defensor incansável da liberdade e dos direitos sociais, quando não eram ainda um direito adquirido em Portugal. Tendo presente que o seu compromisso com estes valores se manifestaram desde cedo no seu percurso académico, profissional e político, quando liderou a revolta estudantil universitária em Lisboa, ainda antes do 25 de abril de 74, e quando também nesse período, no exercício da advocacia, defendeu nos tribunais diversos presos políticos. Prestamos homenagem ao autarca que, tendo presidido a Câmara Municipal de Lisboa, para a qual foi eleito em 2 mandatos consecutivos, deu provas de que é possível o diálogo e a concertação social e política para a defesa do superior interesse dos cidadãos. Prestamos homenagem ao Presidente da República que exerceu a sua magistratura sob o lema "Um por todos e todos por um" e convicto de que não há portugueses dispensáveis. Prestamos homenagem ao cidadão que, tendo terminado a sua carreira, não deixou de se empenhar na defesa dos princípios e das causas sociais, porque para ele a solidariedade não é uma opção, é um dever ético e moral, tendo particularmente presente que foi nos últimos anos e até ao último dia o porta-voz em Portugal e na comunidade internacional dos refugiados e dos migrantes, em especial daqueles que menos oportunidades têm para reconstruir a sua vida. À sua esposa, filhos, irmão e demais família e amigos, à Presidência da República que serviu, ao Partido Socialista que militou e liderou, as nossas mais profundas e sentidas condolências e o compromisso de que o legado que Jorge Sampaio nos deixou será para sempre honrado. Eu aproveitava, não sei se alguém quer fazer algum comentário a este voto de pesar ou se passamos já à votação. Não merece comentários. Eu coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Voto de pesar aprovado por unanimidade. Tenho aqui mais 2 documentos para ler, que são relacionados com os 2 requerimentos apresentados pela bancada do Partido Socialista e que me foram dirigidos na penúltima Assembleia e que eu, na altura, enderecei logo ao Executivo da Junta para resposta. Eu pedi à Secretária da Junta que entregasse uma cópia a cada um dos seus deputados para irem acompanhando, porque tem aí alguns valores. Está tudo? Posso? Portanto, eu passo a ler a nota de esclarecimento e informação número 1, para se situarem.
O assunto requerimento sobre delegação de competências, despesas suportadas pela Junta de Freguesia, remetida pela bancada do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia da Marinha Grande. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, na sequência do requerimento remetido a Vossa Excelência pela bancada do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, na sua sessão ordinária realizada a 21 de maio de 2021, cabe ao Executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande remeter os devidos esclarecimentos quanto às intervenções de higiene pública e manutenção dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo da freguesia, desenvolvidas ao longo do ano de 2020, no âmbito do acordo de execução firmado com o município da Marinha Grande, sem antes destacar os seguintes aspectos. Primeiro, o Decreto-Lei nº 192 de 2015, de 11 de setembro, no seu artigo 5º, determina a existência de um regime simplificado para as entidades de menor dimensão e risco orçamental. Segundo, a determinação de microentidade resulta da análise das duas últimas prestações de contas da instituição, sendo o montante da despesa paga em cada ano inferior ou igual a 1 milhão de euros, enquadrando-se a Junta de Freguesia da Marinha Grande nesta categoria. Terceiro, a aplicação do regime simplificado não comporta contabilidade de custos, ferramenta essencial para responder de forma precisa e rigorosa às questões formuladas pela bancada do PS no seu requerimento. Assim, por não dispor deste instrumento contabilístico, o órgão executivo remete aos membros da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande o apuramento possível das despesas decorrentes das intervenções de limpeza urbana e das pequenas reparações e intervenções de manutenção dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo, levadas a efeito em 2020, não podendo deixar de alertar para os seguintes factos. 1. Aferir sobre as verbas destinadas a estes serviços apenas com base no somatório de rúbricas como limpeza e higiene, escolas, aquisição de bens de capital e escolas e outro material, como parece ter estado na base do requerimento apresentado pela bancada do PS, poderá conduzir a conclusões simplistas que em nada correspondem à realidade do trabalho desenvolvido por esta autarquia. Por força do modelo contabilístico em vigor, não é possível aferir os custos indiretos, material de escritório, comunicações, eletricidade, entre outros, associados às frentes de trabalho em apreço, conduzindo por isso a resultados abaixo dos custos reais associados a estes serviços. Nesse sentido, procurando esclarecer as questões formuladas pela bancada do PS e tendo por base o apuramento das despesas elaborado nos termos acima descritos, conforme mapas em anexo, informa o órgão executivo do seguinte. Primeiro, ao abrigo do acordo de execução firmado entre a freguesia e o município da Marinha Grande, conforme estabelecido no número 1 da cláusula 9ª do seu segundo capítulo, foi transferida a verba de 189.390,60 euros à Junta de Freguesia, com vista à execução de intervenções de limpeza de arruamentos num total de 204 km 970 metros, tendo a Junta de Freguesia canalizado cerca de 208.438,92 euros para esta área de atuação, entre serviços adquiridos a empresas do ramo, despesas com pessoal, considerando o conjunto de assistentes operacionais e pessoal em qualquer outra situação afetos aos trabalhos de limpeza urbana, e outras despesas com viaturas e maquinaria de trabalho. Face ao exposto, fica claro que a verba definida pela Câmara para esta frente de trabalho se revelou insuficiente. Ao abrigo do acordo de execução firmado entre a freguesia e o município da Marinha Grande, conforme estabelecido no número 1, cláusula 9ª do seu segundo capítulo, foi transferida a verba de 162.400,68 euros à Junta de Freguesia, com vista à realização de intervenções de manutenção e pequenas reparações nos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo, num total de 23 espaços, distribuídos por 27 edifícios, tendo a Junta de Freguesia canalizado cerca de 135.727,80 euros para esta área de atuação, entre serviços adquiridos a empresas do ramo, aquisição de materiais, despesas com pessoal, considerando o conjunto de assistentes operacionais e pessoal em qualquer outra situação afetos aos trabalhos nas escolas e um assistente técnico com funções ao nível da recepção de pedidos das escolas, aprovisionamento, controle de execução dos trabalhos, emissão de requisições, entre outros, e outras despesas com viaturas e maquinaria de trabalho. Nesse sentido, reconhece o Executivo da Junta de Freguesia que para o ano de 2020
a verba atribuída pela Câmara Municipal para o efeito foi suficiente para responder às solicitações dos estabelecimentos de ensino. Contudo, no que respeita à atuação da Junta de Freguesia nas escolas e jardins de infância, importa lembrar o contexto pandémico que marcou o ano 2020 e as suas implicações ao nível do sistema de ensino, com os estabelecimentos de ensino encerrados, passando o ensino à distância a vigorar em detrimento das aulas presenciais, fator que conduziu a uma menor procura dos serviços de manutenção e reparação da Junta de Freguesia. Face ao exposto, reitera o Executivo da Junta de Freguesia que limitar o apuramento das despesas das frentes de trabalho citadas às rúbricas, e estão aí explícitas, é não só pouco rigoroso e completamente desligado da realidade, mas também e essencialmente revelador de um profundo desconhecimento, se não mesmo da desvalorização do papel dos trabalhadores da freguesia da Marinha Grande nestas duas vertentes da sua atuação e do trabalho desenvolvido por esta autarquia em prol das populações e da comunidade educativa. Finalmente, registra igualmente o Executivo da Junta com alguma perplexidade o desinteresse e desatenção dada aos relatórios de atividades trimestrais e anuais trazidos à Assembleia de Freguesia pelos membros da bancada que subscrevem o requerimento que motivou o presente esclarecimento. Elementos de prestação de contas onde, ao longo do mandato, a atuação da Junta de Freguesia nas escolas sempre foi listada de forma exaustiva e nos quais se verificou verba insuficiente, tendo em conta o volume de solicitações das escolas e que sempre mereceram a pronta e eficiente resposta da Junta de Freguesia. Será por isso, na análise do órgão executivo, no mínimo curioso, que nesses momentos a bancada do PS não tenha manifestado a mesma preocupação com as verbas transferidas pela Câmara Municipal como agora, reportando-se a um ano absolutamente atípico, marcado pelos constrangimentos impostos no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19, que, como é do conhecimento geral, impôs enormes restrições e conduziu durante vários meses ao encerramento dos estabelecimentos de ensino. Um ano que em nada espelha o normal funcionamento desta autarquia e que naturalmente teve expressão nas suas contas. Marinha Grande, 20 de agosto de 2021. E depois anexa o mapa das despesas, devidamente detalhado, que tem aí na vossa frente. Eu passava agora a ler a informação número 2, também resposta a um requerimento apresentado pela bancada do Partido Socialista e que me foi dirigido, sobre a atribuição de apoios financeiros às entidades associativas sem fins lucrativos e a entidades privadas com fins lucrativos, remetido pela bancada do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia. Na sequência do requerimento remetido a Vossa Excelência pela bancada do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, na sua sessão ordinária realizada a 21 de maio de 2021, cabe ao Executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande remeter os devidos esclarecimentos quanto à atribuição de apoios a entidades associativas, os quais não dispensam a prévia leitura da informação emitida pela empresa de consultoria contabilística ou financeira que auxilia esta autarquia na elaboração dos elementos de prestação de contas, local gesto, contabilidade e gestão, anexa ao presente documento e na qual fica claro não ter sido canalizado qualquer tipo de apoio a entidades privadas com fins lucrativos, mas antes a aquisição de bens e serviços a empresas no âmbito de projetos e ou ações de cariz social que por motivos de ordem técnica são classificados na rúbrica 040802. De seguida, no que respeita à atribuição de apoios financeiros às entidades associativas sem fins lucrativos, importa destacar que o Executivo da Junta de Freguesia encontra na Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias legais, legitimidade para, dentro da gestão responsável dos seus recursos, canalizar parte do seu orçamento para este fim, considerando o exposto no seu artigo 16º, número 1, alíneas O e V, onde pode ler-se serem competências das juntas de freguesia deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para a freguesia.
e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia. Assim, todos os pedidos de apoio dirigidos por entidades associativas à Junta de Freguesia, referenciados nos elementos de prestação de contas que aparentemente motivaram o requerimento apresentado pela bancada do PS, foram avaliados em reunião do órgão executivo, após verificação pelos serviços da Junta de Freguesia, estar reunida toda a documentação necessária e preenchidos os respectivos requisitos legais, declarações de não dívida à Autoridade Tributária e Segurança Social, estatutos da entidade, relatórios de atividades e contas do exercício económico anterior e respectiva ata de aprovação. Mais informa o Executivo da Junta que, da apreciação feita pelo órgão de cada um dos pedidos que lhe foram dirigidos, resulta a emissão de deliberação onde se comunica a decisão do órgão à entidade, acompanhada da exposição dos elementos que a fundamentam, tendo sempre em linha de conta os seguintes aspectos: qualidade e interesse do projeto ou atividade, o número potencial de beneficiários e público-alvo dos projetos ou atividades, continuidade do projeto ou atividade e qualidade de execuções anteriores, consistência do projeto de gestão determinada designadamente pela adequação do orçamento apresentado às atividades a realizar, grau de cumprimento de projetos e atividades anteriormente apoiados pela Junta de Freguesia. Destaca ainda o Executivo da Junta de Freguesia terem sido atribuídos ao longo do ano 2020 4 tipos de apoio a entidades sem fins lucrativos, a saber: anual, em função das atividades previstas e respectivo orçamento, até ao teto máximo de 1.500 euros, com exceção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, para a qual, pela natureza dos serviços que presta às populações, a Junta de Freguesia tem determinado apoio anual ao funcionamento no valor de 5.000 euros. Pontual, procurando sempre que possível aplicar o critério de comparticipação de 10% da previsão orçamental apresentada, obras, aplicando o critério de comparticipação de 10% da previsão orçamental apresentada até ao teto máximo de 4.000 euros. E apoio extraordinário no âmbito da pandemia Covid, PA-Covid, através de critérios definidos em edital tornado público na página web da Junta de Freguesia. Este último, resultado da necessidade reconhecida pela Junta de Freguesia de minimizar o impacto das restrições impostas pela pandemia Covid-19 na vida das associações, coletividades e clubes da freguesia, cuja atividade viram severamente condicionada e, consequentemente, abaladas as suas principais fontes de receita, comprometendo a sua subsistência e funcionamento. Para o efeito, foram definidos em edital os termos e documentação a apresentar com vista à formalização das candidaturas ao PA-Covid e constituída a Comissão de Avaliação, tendo esta validado as 16 candidaturas dirigidas à Junta de Freguesia, procedido ao apuramento do impacto financeiro da pandemia Covid-19 nas várias entidades associativas, de acordo com a seguinte fórmula: resultados positivos das atividades previstas para o ano 2020 e não realizadas, com base nos valores obtidos em 2019, mais perdas nas receitas provenientes das mensalidades de utentes, atletas, alunos, vezes 10 meses, mais gastos adicionais com equipamentos de higiene e segurança, mais gastos com produtos de higienização, vezes 10 meses, mais outras perdas devidamente fundamentadas. Finalmente, procedeu a Comissão de Avaliação aos cálculos necessários à definição dos montantes a atribuir, tendo em conta a verba de 20.000 euros destinada a esta medida de apoio, de acordo com a fórmula impacto apurado da associação versus somatório de todos os impactos vezes 20.000 euros. Tendo a proposta de apoio sido devidamente apresentada em reunião de executivo, homologada pelo órgão, comunicada a decisão aos interessados e tornados públicos todos os elementos resultantes do processo avaliativo e as respectivas atas. Face ao exposto, reitero ao Executivo da Junta de Freguesia que não foram atribuídos por esta Junta de Freguesia apoios a entidades com fins lucrativos. A atribuição de apoios a associações, coletividades, clubes e outras entidades da freguesia pelo Executivo da Junta de Freguesia foi pautada pelos valores da transparência, sem arbitrariedade ou favorecimentos, de acordo com normas e critérios internos, tendo por base o conhecimento da realidade do movimento associativo local e o profundo reconhecimento e consideração pelo trabalho desenvolvido pelos seus dirigentes e associados. Marinha Grande, 16 de setembro de 2021.
eu escusava-me a ler a justificação apresentada pelo Gabinete da Local Gesto de Contabilidade e Gestão, que está anexa. Portanto, cada um de vocês também tem aí. Li somente a carta ou a resposta do Executivo aos requerimentos apresentados pela bancada do Partido Socialista. Da minha parte, está dito. Tem a palavra o Sr. Aires Rodrigues. Faz favor. Tem que ir ali. Como? Sim, tem que ficar gravado. Eu, antes de tomar a palavra sobre isto, eu gostava só de dizer, há bocado não o fiz, mas queria dizer que fiquei particularmente sensibilizado pelo facto de participar no voto de pesar ao Jorge Sampaio, que quando eu tinha 17 anos e ingressei na Associação de Estudantes da Faculdade de Direito, era ele o presidente dessa associação. Isso tocou-me particularmente, como podem imaginar. E agora peço desculpa Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, Sra. Presidente da Junta de Freguesia da Marinha Grande, caros colegas, membros desta Assembleia de Freguesia. Decorre hoje a última sessão plenária da Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, antes do próximo ato eleitoral autárquico do dia 26 de setembro. Regularmente foi possível reunir ao longo destes 4 anos, em períodos difíceis, como na sequência imediata dos fogos de 2017 e no desencadear da Covid de 2019, mas apesar disso, num clima de franca participação democrática. Gostaria, assim, de deixar aqui uma saudação pelo empenhamento de todos nesta vertente, que é importante assegurar e desenvolver no próximo mandato. Um mandato para o qual eu gostaria de deixar aqui um alerta aos fregueses e munícipes desta autarquia. O que vai estar em cima da mesa para o próximo mandato é a aplicação obrigatória do pacote legislativo da chamada descentralização em 2022. Todo este processo apressado, impositivo e mal explicado aos autarcas é de uma enorme opacidade e inclui 18 áreas de intervenção, como a saúde, a educação, a proteção social e as infraestruturas, entre outros, onde direitos públicos e universais devem estar assegurados. Naturalmente que os defensores dos interesses do capital, de forma aberta ou encapotada, arregaçam já as mangas, prontos a participarem no festim dos negócios privados à sombra do Estado. Daí este meu alerta à necessidade de informação dos fregueses e munícipes do concelho. Desta vez não concorrerei, através de nenhuma força ou movimento político, às eleições autárquicas, mas estou, como sempre, disponível para as mobilizações de unidade em defesa de direitos sociais e democráticos que estejam a ser postos em causa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, pode-me entregar o documento que fica anexo à ata? Sr. Deputado Cezinando, faz favor. Então, boa noite. Primeiro de tudo, queria de alguma forma agradecer aqui a presença do Sr. Virgílio. Tem sido uma presença habitual nas nossas assembleias.
que têm trazido assuntos interessantes e que dizem respeito à nossa freguesia, ao nosso concelho. Também tenho verificado que este senhor não só participa nas nossas assembleias, como participa também nas assembleias da Assembleia Municipal e também nas reuniões de Câmara. Isso é de louvar e realmente tenho que dar os parabéns. Nós precisávamos realmente de fregueses e de cidadãos, portanto, mais atentos e que participassem também nestas ditas assembleias. Então, tenho aqui um pequeno texto. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta, Srs. Vogais da Junta de Freguesia e membros da Assembleia, caros fregueses. Hoje findamos mais um ciclo autárquico. E por isso não posso deixar de dizer algumas palavras. As juntas de freguesia têm um papel extraordinariamente importante na resolução dos problemas reais das pessoas, respondendo aos anseios e às necessidades concretas da população e que pretendem ver a sua qualidade de vida melhorada. Por isso, eu tentei fazer, ao longo destes 4 anos, sempre de uma forma aberta e colaborante, com todos os membros desta Assembleia, e inclusive com o Executivo, num espírito construtivo, promovendo o exercício da democracia e a participação dos cidadãos. Foi um privilégio poder representar os que acreditaram no meu programa eleitoral, portanto, no programa eleitoral por qual me candidatei, e procurei cumprir apresentando propostas, exortando os membros desta Assembleia e do Executivo no sentido de servir os interesses dos fregueses. Quero agradecer, apesar de algumas divergências de pensamento, aos membros dos diferentes partidos e movimentos, o contributo para a aprovação de algumas propostas que aqui apresentei. Não posso terminar sem destacar um homem. Perseguido pela PIDE, obrigado ao exílio, viveu muito de perto o maio de 68, deputado da primeira Assembleia Legislativa, candidato à presidência da República, ativista com um trajeto de vida e de militância antifascista, Aires Rodrigues. O meu muito obrigado. Foi um orgulho partilhar aqui esta Assembleia contigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir? No período... No período antes da ordem do dia, mais ninguém quer usar a palavra. Então, passamos à fase seguinte, à ordem do dia. Aprovação da ata número 22. A ata foi-vos distribuída. Tem algum comentário a fazer, alguma retificação a fazer? Sem intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Só uma abstenção por ausência, não é? A ata está aprovada por maioria, com uma abstenção por ausência.
Passamos então ao segundo ponto da ordem do dia, a apreciação do relatório de atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia durante o terceiro trimestre de 2021. Portanto, foi enviado aos seus deputados o relatório, tomaram conhecimento dele, com certeza. Alguém quer pronunciar-se sobre o mesmo? Portanto, não há intervenções, depreendo que a Assembleia de Freguesia tomou conhecimento do relatório de atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia durante o terceiro trimestre de 2021. Passamos de seguida ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, informação da situação financeira da Junta. Portanto, foi distribuído pelos seus deputados os mapas de tesouraria, fluxo de caixa à data de hoje. Têm nas vossas frentes alguém que se queira pronunciar? Portanto, não há intervenções. A Assembleia de Freguesia tomou conhecimento da situação financeira da Junta à data de hoje. Não sei se a senhora Presidente tem algumas palavras para dirigir. Se calhar é melhor assim, né? É. Isto é sempre difícil falar com a máscara. Quero dizer-vos que, de facto, como já foi aqui dito, chegamos ao fim deste ciclo, mais este mandato, mais esta Assembleia de Freguesia, que é a última. Houve assembleias melhores e outras piores, mas é sempre importante a intervenção das pessoas, e eu por vezes até fico triste quando não dizem nada como não disseram hoje. Ou é sinal que está tudo muito bem ou está tudo muito mal, porque as pessoas não estiveram atentas ao que leram, ou porque de facto então o trabalho está excelente, porque pronto, tem sido sempre assim convosco, é sinal que nós estamos a fazer um bom trabalho, presumo eu, porque não é feito nenhum reparo ao relatório, não é feito nenhum reparo às contas, portanto pensamos que está tudo bem. Pronto, quero dizer-vos que no próximo mandato cá estaremos. Alguns de vós não são candidatos, outros são. Eu também sou candidata, se não for eleita Presidente de Junta, estarei aqui também na bancada, terei muito gosto nisso. E, portanto, desejo-vos que no domingo não se esqueçam de ir às urnas e que votem bem, naturalmente. E quero dizer-vos que gostei de passar estes 4 anos convosco. Houve pessoas bastante interventivas e que foi importante a sua intervenção. E é sempre importante que as pessoas da Assembleia de Freguesia venham preparadas para intervir, para dizer, para nos chamar a atenção de coisas, porque por vezes podemos não estar a fazer bem, mas também muitas vezes não sabemos. Às vezes reagimos nós mal, eu já tenho reagido mal. Pois, quando me apontam assim facas, às vezes reajo mal. Facas no sentido, não é facas no sentido de ser facas mesmo. Mas nós, todos os eleitos, estão aqui para ouvir os deputados, ouvir o público e fazer o melhor que sabe e o que pode. Ali o Sr. Virgílio, durante 4 anos e já nos outros 4 anos que antecederam, foi sempre solicitando coisas para um terreno seu, para um problema que tinha. Nem sempre foi possível chegarmos a consenso,
mas finalmente conseguimos, e se nós continuarmos na Junta, com certeza que ainda faremos mais nessa zona, que é necessário completar aquele serviço. É uma zona de albergaria na encosta da subida da estrada 242, já dos semáforos para cima, do lado sul, que as águas correm para a autoestrada e correm para terrenos, e depois os jipes e as motos e aquilo tudo destruíram o terreno ao senhor, ficando com buracos enormes, e portanto nós entendemos que devíamos regularizar aquilo. Não foi possível quando o Sr. Virgílio pediu pela primeira vez, mas finalmente foi possível conseguirmos, e fazemos sempre esforços para atender os nossos fregueses, é assim que somos freguesia, são fregueses, e a Junta por vezes faz trabalhos que só lendo os relatórios é que se pode perceber os trabalhos que a Junta faz, porque os trabalhos da Junta não são muito visíveis, são mais trabalhos no solo, que ficam tapados, que pomos manilhas, que pomos tubos corrugados para escoar águas nos terrenos, tanta coisa deste género que nós fazemos, mas que não é uma obra edificada, não é uma obra que se vê, mas de facto nós sentimos-nos bem porque conseguimos servir as pessoas que naquele lugar, nas periferias nomeadamente, sentem a falta de apoio, e de facto são esses os trabalhos que a Junta sempre faz, independentemente daqueles que lhes foram descentralizados. Falou-se aqui na descentralização, o deputado Aires Rodrigues falou na descentralização. Sim, vem por aí descentralização. Eu penso que ela vem mais direcionadas ao município, como a saúde, como a educação. Na nossa área já aceitámos alguma descentralização, poderemos ter que aceitar mais, mas nunca é um bolo tão grande como aquele que o município terá que receber. No entanto, quem for eleito terá que agarrar essa situação e continuar a ser para os cidadãos uma junta de freguesia de porta aberta, sem marcação de agenda, e que receba a população toda, porque há quem tenha a opinião que uma junta de freguesia como a da Marinha Grande, que não tem cabimento nas juntas de freguesia do país. Se assim fosse, nós não faríamos nada ou quase nada. E fazemos muito. E os nossos relatórios anuais e os trimestrais, mas como podem verificar, este relatório ainda não pode ter o mês inteiro de setembro, porque não é possível, não é? Teve que ser feito nesta data. Portanto, terá que ser no próximo mandato que terá que ser concluído todo este trabalho que está a ser feito, e nomeadamente neste mês de agosto e setembro, para as escolas foi mesmo trabalho loucura, que não está terminado ainda de modo nenhum, está muito por fazer, porque sabeis que as escolas chegaram a um ponto de grande degradação. E os pequenos mini-centros escolares, ou os grandes mini-centros escolares que a Câmara venha a fazer, poderão não ser feitos tão depressa, e a Junta teve que investir. Também tem verba para isso, não nos estamos a lamentar, estamos a constatar facto. O trabalho que tivemos que fazer nas escolas, desta vez, foi de facto de não parar dia nenhum para que as escolas pudessem abrir minimamente com condições para as crianças lá estarem dentro. E claro, isto vai continuar, porque não há dia nenhum que não se recebam e-mails das escolas a pedir trabalhos. Portanto, é só para vos dizer que isto de facto é loucura, desde os telhados, desde os desentupimentos, quando foi aquela semana aquele dia 14, tudo entupiu na Marinha, inclusive as escolas. Portanto, foi bastante chuva em pouco tempo, e de facto provocou isso. Pronto, não vos vou dizer muitas mais coisas para vos maçar. Quero-vos dizer que gostei muito de estar convosco estes 4 anos. Gostaria de ter possibilidade de ter feito mais, não é possível, não foi possível. E volto a frisar aqui uma situação que todos deveis saber, que sabem com certeza absoluta que em 2015, ainda no mandato anterior, portanto, foi no mandato anterior,
a Câmara Municipal retirou à Junta de Freguesia a possibilidade da cola asfáltica, aquela cola asfáltica que foi tão falada nas Assembleias de Freguesia, tão criticada por determinadas bancadas, que o Presidente que me antecedeu, Francisco Duarte, tão bem fez mais de 300 caminhos naquela massa e que tão bem serviu as populações. Esses mesmos 300 caminhos neste momento estão muito degradados, muito degradados. Alguns incapazes até de circular um veículo automóvel. Era esses veículos que a Junta precisava ter apoio, ter uma parceria verdadeira com a autarquia, sem a autarquia colocar entraves da cor política das juntas, portanto isso era extremamente importante, era assim que eu gostaria de trabalhar, não foi possível, a Câmara assim não o entendeu, alguns desses caminhos a Câmara já transformou em tapete, alguns deles sim, mas outros não, no Pilado, na Escora, no Pero Neto, nas Trutas, na Amieira, em Picassinos, pronto, na Amieirinha, em todos os lados os caminhos estão ainda, os caminhos feitos por Francisco Duarte. Naturalmente que a cola asfáltica já não será uma resolução de futuro, porque era uma situação que se calhar era já muito antiga, tínhamos trabalhadores capazes de movimentar aquela massa e de fazer os caminhos como deve ser. Como devem calcular, esses trabalhadores todos reformaram-se e, portanto, a Câmara aproveitou neste entretanto e a máquina que tinha sido recuperada pelo Sr. Francisco Duarte e na altura pelo vereador Armando Constâncio, a máquina neste momento, quando fomos a procurá-la junto de freguesia nos taleiros da Câmara, porque nós estamos nos taleiros da Câmara, portanto os nossos trabalhadores param nos taleiros da Câmara com as nossas viaturas, está tudo nos taleiros da Câmara. Quando verificámos, a máquina tinha ido ser abatida, foi para a sucata, portanto, então temos que tirar a ideia daquele modelo, mas era interessante que houvesse outro tipo de alcatrão que pudessem ceder à Junta, dado que, e eu falo sempre nesta coisa, que o nosso orçamento é um orçamento que não tem muitas receitas, poderá vir a ter se houver descentralizações, mas nunca poderão ser muitas. Olha, os arrumadores de automóveis é uma descentralização que pode vir para a Junta. Há quantos na Marinha? Conhecem muitos. E chegámos a passar a licença a um, de São Pedro. Isto enchia-nos os cofres, não é? Portanto, e outras coisas mais que são realidades para juntas de freguesia. Para já, as juntas de freguesia de Lisboa têm uma legislação muito específica para elas. E, portanto, quem faz a lei que está lá sentado nos gabinetes, e eu não tenho nada contra eles, mas têm que descer ao terreno e ver que cada junta de freguesia é uma realidade quase distinta. E, portanto, há coisas que não podem ser feitas aqui, nesta junta, mas que já podem ser feitas na junta ao lado, quando nós sabemos qual é o espaço que nos está destinado. E aqui na Marinha nunca foi muito possível, porque nós por nós tentámos ter os passeios, as calçadas, o passeio, o paralelepípedo para reparar, essas coisas todas, termos os pequenos jardins nos lugares, como Picassinos, tem lá uma rotunda, depois tem um pequeno jardim ao lado, tem aqueles pequeninos jardins onde estão as árvores, com as copas das árvores, tudo isso, no Camarnal, no bairro do Camarnal também, pois os nossos trabalhadores estavam habituados a fazer esse bairro e a limpar aquele ajudanamento todo, e estavam a limpar, houve lá um problemazinho e eu recebi um e-mail da Câmara do Sr. Dr. Nelson a reprimir-me, a dizer muito obrigada, limpou, mas não é seu, não mexa lá mais. E portanto nós não podemos fazer tudo quanto desejamos e queremos, mesmo que queremos sair fora das nossas competências, e que neste momento até temos pessoal para fazer, imaginemos isso, não é o caso neste momento. Temos pouco pessoal e muito quilómetro para cortar as ervas daninhas. E, portanto, fizemos um contrato com uma empresa em janeiro, ainda não estamos bem acertados com a empresa, porque
É difícil, todos os dias tem que chamar a empresa e agora, a partir de agora, vamos abrir um concurso, começa-se já a abrir, seja eu eleito ou não, tem que se começar já a trabalhar no concurso para vir a acontecer em janeiro, já ter empresas contratadas para fazerem um grande número de quilómetros, porque os nossos trabalhadores, nem que sejam 50 ou 100, nunca chegarão para limpar a marinha toda. Não vale a pena pensarmos nisso, iludir-nos com isso. Vamos tentar dar agora já demos, olha, só vamos despachar coisas até sexta-feira. A partir daí acabou o nosso mandato, acabou o mandato de nós todos e, portanto, desejo-vos a todos, os que vão continuar e aqueles que não vão continuar, que nos encontraremos sempre por aí e que nos possamos cumprimentar, e é sinal que estamos vivos e que estamos de saúde. Portanto, tudo bem para vocês e até um dia destes. Bem, e eu também não ia dar por encerrada a Assembleia sem agradecer realmente a honra que me deram em presidir esta Assembleia durante este mandato, durante estes 4 anos. Dizer-vos que foi um privilégio trabalhar com vocês, aprendemos muito, com certeza. Queria também salientar a excelente relação de cordialidade e respeito, tanto da parte dos líderes de bancada para comigo, como de todo o Executivo para comigo, mas todo o nosso trabalho foi feito sempre no restrito interesse dos fregueses. Muito obrigado a todos, muitas felicidades para vocês e até uma próxima. Muito obrigado e dou por encerrados os trabalhos.